chegando a hora. No próximo domingo, 16 de março, 10 da manhã, 1 milhão entrou a Vagadão. Vamos dar um recado para o Brasil e para o mundo. Quem tem que decidir o nosso futuro é o povo. A manifestação reuniu cerca de 18.300 pessoas. Segundo a metodologia utilizada pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, que consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones. Em seguida, são aplicadas algoritmos de inteligência artificial nas imagens. O programa identifica e conta os indivíduos automaticamente. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pelo método, afirma que o sistema traz estimativas com margem de erro de 12%. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de março de 2025 e estamos no day after, no dia seguinte do que o líder do Grupo Prerrogativas, advogados de esquerda ligados à esquerda, no dia seguinte da micareta fascista, a micareta bolsonarista, ontem no Rio de Janeiro e em algumas cidades do país, com um fracasso de público digno de nota, né? E é neste momento que o STF deixa vazar, porque tudo que chega ao conhecimento da imprensa é o STF que deixou vazar, que atribui, não é? Como você vai ver nessa edição, que atribui, o STF deixou vazar, que atribui a incapacidade de formular estratégias inteligentes do bolsonarismo à derrocada em que eles estão. O bolsonarismo está afundando e ele se afunda cada vez mais. E uma análise que eu fiz, que eu vou passar para você aqui, um estudo que eu fiz, rápido, um estudo rápido, rapidinho, uma reflexão e alguns dados aí que eu colhi, vou mostrar para você que o Jair Bolsonaro e toda a organização criminosa que ele montou para tentar transformar o Brasil numa ditadura, com ele como rei e tal, ele tentou fazer isso, né? E tudo com base em abusos ideológicos, em forçações de barra ideológicas. Eu costumo dizer, minha amiga, meu amigo, que ideologia é como álcool. Se você vai a uma festa e toma um cálice de vinho, né, alguma coisa assim, você fica mais descontraído, tal, tudo bem. Agora, se você enche a cara, você dá vexame. Então, se você se empanturra ou empanturra o seu cérebro de extremismos ideológicos, seja para que lado for, viu, gente, tudo que é demais não é bom. E então a questão aí é o seguinte: o STF entende que a incapacidade de formular estratégias inteligentes do bolsonarismo é o que está levando essa ideologia derrocada. Porque eles têm especialistas em tecnologia e em redes sociais que funcionam muito bem. Mas eles acham que com as redes sociais deles, eles podem fazer o que quiser, pode dar golpe, pode fazer todo mundo acreditar que a Terra é plana e outras loucuras. Como, por exemplo, eles tentarem fazer alguém acreditar que havia 400 mil pessoas naquela manifestação de ontem. Tenha santa paciência. Ninguém vai acreditar que em 2 quarteirões, porque foram 2 quarteirões, eu mostrei as fotos, você viu as imagens aí, foram 2 quarteirões. Eles ocuparam a frente de 2 grandes prédios, bem largos. Em um dos quarteirões eram 2 prédios, 3 prédios largos. Em um quarteirão tinha 2 prédios um pouco mais estreitos e no segundo quarteirão tinha um bem largo. Eles ocuparam aquela frente. E tinha uma concentração de gente razoável, tinha. Tanto que deu 18 mil pessoas, segundo um estudo da USP, que eu mostrei no Primeiras Notícias de hoje, que foi transmitido ontem à noite pelo Fantástico, que mostrou que realmente, né, tinha algo de gente ali. Não é 18 mil pessoas, não é uma manifestação pequena. A esquerda tem tido dificuldade de convocar manifestações com muito mais que isso.
Mas, para aquilo que o Bolsonaro queria, e que você vai ver aqui nessa edição, é muito pouco. Não é? Uma manifestação de pequena para muito pequena. Não é? E essa manifestação não vai resolver nada e ainda agrava os problemas do Bolsonaro, porque expõe a fraqueza dele. Foi como a manifestação do 7 de setembro do ano passado, que foi muito mais fraca que a de fevereiro do ano passado, de 25 de fevereiro, e fez com que na campanha eleitoral o Bolsonaro sofresse uma enorme derrota. E, enquanto isso, eles continuam vendendo ilusões para eles mesmos. Então, vamos ver nessa edição algumas coisas sobre o bolsonarismo que você vai me entender. Antes eu preciso fechar uma janela chata aqui, que está me atrapalhando, e vamos entender. Eu fiz até algumas anotações aqui. As apostas do bolsonarismo. O bolsonarismo apostou em driblar a pandemia, em não fazer isolamento social, em inventar medicamentos para substituir a vacina, e terminou em desastre a pandemia. Apostou em gastança em 2022, segundo os dados do governo federal, do Ministério da Fazenda, o Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais na campanha eleitoral de dinheiro público para fazer programas sociais ali, não ajudou a vencer. Ele apostou no golpe militar, que os militares aceitariam dar o golpe, perdeu. Ele apostou em fugir para os Estados Unidos, depois de os militares terem dito para ele que não iam dar golpe nenhum, e ele esperava que com 8 de janeiro tudo desse certo, o Lula caísse, os militares assumissem, perdeu nessa estratégia também. Apostou em intimidar o STF várias vezes, usando o Elon Musk, usando ameaças quanto ao Trump, usando ameaças físicas, todo tipo de ameaça. Perdeu. O STF não recuou 1 milímetro. Apostou em intimidar o STF, perdeu porque o bolsonarismo, assim como o patriarca, é uma família de fé. Fé no dinheiro e fé no poder das armas. Então, por isso que eles acham que o Donald Trump, hoje no governo dos Estados Unidos, tem poderes mágicos para resolver todos os problemas dele. Perderam também, não intimidaram o STF, e a derrota oficial vai ocorrer até dezembro para Bolsonaro. Mas a derrota da família vai acontecer na eleição de 2026. Para a família não, para o bolsonarismo em geral. Vai acontecer em 2026. Porque, como você viu naquela manifestação de ontem, eles estão perdendo força progressivamente. O fato de o Lula ter dificuldades não quer dizer que eles vão ter facilidades. E as dificuldades do Lula, elas se prendem muito mais a alguns setores da esquerda que acham que eles têm que falar mal do governo de esquerda. É uma esquerda que já causou muito problema ao Brasil e que tinha votado no Lula e não respondia como está respondendo essas pesquisas, mas que na hora do voto vai votar no Lula. Por quê? Porque não tem outra opção. Né? Então, em 2026, evidentemente a gente não pode antecipar nada com tanto tempo de antecedência, mas a minha aposta, se eu tiver que apostar, e eu costumo apostar, a minha aposta é que não haverá mudança de governo no Brasil nos próximos anos. Mas vamos lá, vamos ver a matéria que eu preparei para você, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E também assista esse vídeo curto sobre a campanha do blog da Cidadania para fortalecer e estruturar o canal com vistas a tudo que vem por aí, inclusive a eleição
da vida de todos nós, que é no ano que vem. O juiz Sérgio Moro decidiu excluir as provas levantadas para identificar a fonte do blogueiro Eduardo Guimarães. Ele antecipou a operação policial contra o ex-presidente Lula em março de 2016. Na última terça-feira, o blogueiro foi levado coercitivamente para prestar depoimento na sede da Polícia Federal, em São Paulo. Moro voltou atrás após a repercussão negativa junto a entidades de comunicação. Em nota, a defesa de Eduardo Guimarães diz ser evidente a ilegalidade da investigação e que pedirá restituição de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. Eu vou finalmente retirar o meu equipamento na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba e vou deixar consignado o meu protesto. Eu vou estar retirando um pendrive preto e prata da marca Notinha. Apaguei. O notebook da Dell, o tag. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim. E eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, porque eu estou me aguentando com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017 e que já estão ficando muito velhos. Com a ajuda do público, eu já comprei o primeiro de 3 computadores, são máquinas caras, ainda tem algumas câmeras, iluminação, algumas coisas que precisam ser compradas. E se você não tiver contribuído ainda, puder contribuir, continuar contribuindo, que a gente está fazendo um financiamento aí e vamos nos socorrer de quem nos acompanha para pagar as parcelas dessa compra de equipamentos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e vamos em frente. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Pois é, na verdade, o bolsonarismo, a ideologia bolsonarista é uma ideologia burra. Você teve regimes de direita e de extrema direita, como é o caso do bolsonarismo, que foram mais inteligentes e conseguiram muita coisa. A exemplo de tudo está o nazismo, né, que conseguiu dominar a Europa, e o caso do Bolsonaro e do Donald Trump, que também tem tido sucesso, voltou ao poder, conseguiu não ser condenado, mas o bolsonarismo é muito tabajara. Não é? Veja que os próprios bolsonaristas que foram presos na tentativa de golpe de 8 de janeiro produziram provas contra eles mesmos e pegaram as penas longas que eram previstas. O Eduardo Bolsonaro desmentiu os jornais de direita de São Paulo, Folha e Estadão, que estavam dizendo que ele ia participar da manifestação, que a imprensa paulista está aos poucos migrando para o bolsonarismo, né, para a extrema-direita, e o Eduardo Bolsonaro, como eu falei aqui para você, ele não vinha. Eu falei isso para você no sábado. Né, ele não vinha porque ele está morando nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro está morando, tem casa lá, tem família lá com ele, filhos na escola, não é? Então é só um detalhe, mas que vale a pena frisar, porque foi tudo antecipado aqui. A baixa presença no ato por anistia de Bolsonaro mostra águas difíceis para ele. O Bolsonaro saiu satisfeito da praia de Copacabana nesse domingo, mas a manifestação ficou bem longe desse 1 milhão que ele queria. Aliás, nem entre os aliados dele a tese de anistia pareceu gerar entusiasmo. Alguns dos principais senadores eleitos com apoio do Bolsonaro não estavam lá, como a Damares, que não é boba, Hamilton Mourão, que não é bobo. Governadores só foram 4, Tarcísio, Cláudio
Castro e Jorginho Melo de Santa Catarina e um do Mato Grosso, que é o Mauro Mendes, que disse o seguinte: olha, eu vim porque não falaram em impeachment do Lula, porque ele apoia o Lula, né? E olha que este domingo não era um dia qualquer para Bolsonaro. Havia algumas semanas ele vinha tentando mobilizar apoio. E o resultado foi muito pífio. Apesar desse resultado, veja só, Copacabana, antes de passar nessa parte sobre o que disse o filho 01, Copacabana se transformou em vitrine do drama de Bolsonaro. Há poucos dias de virar réu no STF, Bolsonaro é acossado por 3 problemas: o crepúsculo do bolsonarismo, o distanciamento do centrão e a proximidade da cadeia, né? E o Flávio Bolsonaro projeta o Lula fraco em 2026. Ah, é? Será? Vamos ver como é que vai ficar a economia esse ano, né? E Bolsonaro com poder de eleger poste. Sério? Quem lembra do que aconteceu na campanha municipal do ano passado, a campanha eleitoral municipal do ano passado, né? E ato de Bolsonaro reuniu menos de 2% do público previsto. E foi metade do que tinha sido em 2020, foi menos da metade do que foi em 2024, que tinha 40 mil lá, e foi 1/3 do que foi em 2022, que tinha 60 mil pessoas na rua. Ou seja, vem caindo, e agora com o julgamento vai cair muito mais. É por isso que os ministros do STF, a reação deles foi de desdém, né? Eles veem a estratégia do bolsonarismo como muito fraca. Números a que ministros do STF tiveram acesso apontavam um público bem menor que o calculado pela PM, que foi de 400 mil, e eles avaliaram que ia ser de 30 a 35 mil. O cálculo, de acordo com um dos ministros do STF ouvidos, teria sido feito considerando a distância, a metragem quadrada e a métrica de 3 pessoas presentes por metro quadrado. O número recebido por ministros do STF é mais de 10 vezes menor do que o público de 400 mil pessoas que a Polícia Militar divulgou. No entanto, é maior que os 18,3 mil calculados pela USP, que fez um trabalho que foi parar no Fantástico, explicada a metodologia com inteligência artificial e tudo. Todos os 3 números, o dos ministros do STF, o da PM e o da USP, são muito menores do que a expectativa dos organizadores, que primeiro falaram em 1 milhão, depois falaram em 500 mil e depois falaram em 100 mil. Então, o que o STF diz aqui no fim dessa matéria é o seguinte: na avaliação do STF, a manifestação não terá qualquer efeito no julgamento pela Corte de Bolsonaro e de outros acusados de envolvimento no 8 de janeiro. É como eles falam toda vez que eles tentam alguma coisa, o STF diz a mesma coisa. Nós estamos seguindo o rito legal. Não vamos ficar olhando para o que vocês estão fazendo aí, nem ficar com medo das ameaças de vocês, porque um país em que o seu judiciário tem medo de tomar decisões é um país falido, virou uma ditadura já, né? Num país em que um grupo político consegue intimidar o sistema de justiça, já era para todo mundo. Pega as malas e vai embora daqui, porque eu iria, se eu não achasse que não é assim. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.